perspectiva dessas dois aspectos. E hoje eu quero falar sobre uma promessa que se cumpre na grande comissão. Veja a importância de fazer e atender o que o Senhor Jesus está mandando. É importantíssimo isso para nós fazermos o que o Senhor está mandando. E nós vemos uma promessa gloriosa para aqueles que cumprem a grande comissão. E essa promessa está aqui em Mateus 28, 20, que o próprio Senhor Jesus disse: "E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Veja a promessa que se cumpre quando nós atendermos a grande comissão, que seria pregar e ensinar. E agora entra um cumprimento profético de uma promessa que Deus, o próprio Senhor Jesus, deixou para aqueles que atendem, que é a presença dele conosco. Veja que esse assunto seria o mesmo relacionado a quando Deus fez a chamada para o profeta Isaías. Veja que quando Isaías teve aquela visão gloriosa do trono, da glória de Deus, e diz ali a palavra em Isaías capítulo 6, que uma voz do céu, o próprio Deus dizendo para Isaías: "A quem enviarei? E quem há de ir por nós?" Veja que quando nós atendemos a grande comissão, nós nos tornamos um representante legal do próprio Deus. Um representante legal. É dizer, que o próprio Deus, ele vai conosco, fazendo a gente cumprir a grande comissão, que seria pregar o Evangelho. No estudo anterior, nós falamos, pregar é uma mensagem mais objetiva, mais direta para resgatar vidas da escravidão, do pecado e trazer para o reino do Senhor. E na grande comissão aparece a palavra ensinar. Agora nós vemos a disposição daqueles que foram resgatados e querem agora continuar caminhando com o Senhor Jesus, e essa caminhada ela se dá através do ensino da palavra de Deus. Por isso que na versão internacional, esse versículo de Mateus 28, versículo 20, diz assim: para que nós venhamos fazer discípulos. Porque o discípulo, ele se faz discípulos através do ensino da palavra de Deus. Veja a importância de ensinar a palavra, que é fazer discípulos de Cristo. E todos aqueles que atendem essa grande comissão de ensinar a palavra de Deus, ou se dispõem a atender essa chamada de Deus, essa ordem, vamos dizer assim, que Deus deixou para a sua igreja, que é a grande comissão, que seria pregar e ensinar. E nós vemos uma promessa gloriosa sobre isso, que é a presença do Senhor para conosco. Então, você que ensina, você que prega, lembra que recai sobre você uma promessa da parte de Deus, que é a presença dele conosco. Que coisa gloriosa! Quando você lê o texto de Lucas, você vê o seguinte, que diz que eles partiram pregando por todas as partes, e o Senhor como cooperador dos discípulos, Carlos, cooperador numa forma de linguagem para a gente compreender que o Senhor Jesus ele está presente conosco para nos auxiliar. Diz aqui que em Marcos 16, nos últimos versículos, olha o que a palavra de Deus diz para nós acerca da presença de Deus para com aqueles que cumprem a grande comissão. Veja no versículo 20 do capítulo 16 de Marcos, diz assim: "E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes,
cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Veja que na grande comissão recai sobre aqueles que atendem essa chamada de pregar o evangelho, de ensinar a palavra de Deus a todos aqueles que se dispõem a aprender. Porque, na verdade, aquele que ensina, na verdade, ele é um aluno também, porque ele está aprendendo junto com o mestre, que é o Senhor Jesus. Então, tanto o professor como o aluno, ou tanto aquele que ensina, ele também está aprendendo, e ambos aprendem com o próprio Deus, com o próprio Senhor, recaindo essa promessa sobre nós, aqueles que pregam e ensinam. Nunca esqueça disso, a promessa está aqui, o Senhor estar presente conosco. E veja que os discípulos, Jesus já havia ascendido aos céus, mas os discípulos, após Jesus subir, eles saíram pregando o evangelho. É que a gente vê aqui, tipo assim, a conclusão, né, de Atos, do livro de Atos. Esse texto de Marcos 16, 20, que diz: tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Isso aqui seria, irmão Valmir, um complemento, seria concluir todo o livro de Atos. Poderia esse texto estar no final do livro de Atos dos Apóstolos, porque aqui confirma que tudo que os discípulos fizeram, tudo que eles ensinaram e pregaram, primeiro, porque eles estavam obedecendo a grande comissão. Segundo, nós vemos que tudo que eles fizeram, tudo que aconteceu ali, era porque o Senhor estava presente com eles. Aleluia! Porque essa promessa, ela recai sobre todos aqueles que se dedicam ao ensino da palavra de Deus, aqueles que se dedicam à pregação do evangelho, da palavra do nosso Deus. Essa promessa recai sobre todos nós, sobre todos eles, que é a presença de Deus conosco em todo o tempo. E veja que aqui em Mateus diz que ele estará conosco todos os dias. Todos os dias. Então, você seja confortado nessa tarde. Você que ensina, você que prega, você que se dedica a isso, sabendo que quem ensina também aprende. E é assim que é o verdadeiro ensino, é aprendendo e ensinando aquilo que se aprendeu, e juntos crescemos para a glória do nome do Senhor Jesus. E tudo isso acontece, os sinais acontecem, os milagres acontecem, o conforto acontece, tudo acontece para o bem da glória, para o bem da obra e para a glória de Deus, porque o Senhor, a promessa da grande comissão, ela está para nós. O Senhor se faz presente conosco. Deus está presente com todos aqueles que aceitam a grande comissão. Aí está a promessa que se cumpre em nós, na grande comissão, que é a presença de Deus para conosco. E veja que o Senhor Jesus, ele já havia ensinado acerca disso. Porque quando você lê em Mateus 28, você vê que o Senhor Jesus diz para ensinar o que ele mandou. Eu falei isso no estudo passado, que está lá anterior, e Jesus ele falou para ensinar o que ele mandou. Né? A gente até frisou bem isso, que às vezes tem muita gente ensinando por aí o que ele não mandou, mas o que ele vai se fazer presente, ou a promessa dele recai sobre aqueles que pregam e ensinam o que ele mandou. O que ele não mandou, a presença dele não vai com esse pregador, nem com esse ensinador. Mas aquele que se dedica a ensinar aquilo que está aprendendo com o Senhor Jesus, a promessa assim recai. Quando ensinamos aquele que ele mandou, aquilo que ele mandou, a presença dele estará conosco. E veja que todos aqueles que aprendem e ensinam a palavra de Deus, ele tem uma virtude. O que foi que eu falei hoje? A promessa que recai sobre a grande comissão e uma virtude que é manifesta
aquele que ensina e aquele que aprende. Que virtude é essa? Mateus capítulo 11, eu quero ler com você em Mateus capítulo 11, aonde recai também uma outra, seria uma virtude, irmão Valmir, uma virtude sobre a vida daqueles que ensinam, aqueles que estão aprendendo, aqueles que estão pregando, aqueles que estão na obediência da grande comissão, tanto ensinando como aprendendo. Recai uma virtude sobre esse grupo de pessoas que estão crescendo com o Senhor Jesus, que seria os seus discípulos, que está aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha o que diz aqui: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Vou repetir: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Veja, essas duas virtudes, ela transparece, ou tem que transparecer, irmão Valmir, para quem está aprendendo e quem está ensinando aquilo que o Senhor Jesus mandou, que é a grande comissão. O que é a promessa que se cumpre na grande comissão? Aquele que prega e ensina a presença de Deus. Qual é a virtude manifesta? Seria para identificar o ensino real daqueles que estão ensinando o que o Senhor Jesus mandou, ou que o Senhor Jesus mandou pregar. A virtude é essa, aqueles que estão aprendendo. Porque quem ensina, ele está aprendendo. E aprende com quem? Com o Senhor Jesus. E essa virtude, ela transparece, ou ela deve transparecer, que diz aqui em Mateus 11, 29, que diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso quer dizer o quê? Que todos aqueles que estão aprendendo com o Senhor Jesus, eles devem refletir a humildade e a mansidão de coração. E isso requer realmente ensino. Guardar a palavra de Deus, porque os discípulos de Cristo são aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que estão aprendendo com o Senhor Jesus, eles transparecem uma virtude chamada humildade e mansidão. Então, que nós venhamos atender a grande comissão. Essa é uma ordem imperativa de Deus para todos nós que somos igreja. Jesus, ele pregou, ele ensinou e agora ele deixou para que a igreja continuasse com esses aspectos da pregação e do ensino da palavra. E lembra que você nunca estará sozinho. O Senhor estará presente, porque é a promessa da grande comissão, a presença dele sempre, todos os dias conosco. E para identificar esses que estão aprendendo com o Senhor, vem essa virtude da mansidão e a humildade. Então, que nós venhamos guardar isso, Eu quero fechar aqui o que eu falei sobre a grande comissão, os dois aspectos da grande comissão, a promessa e a virtude que recai sobre aqueles que estão aprendendo, que estão ensinando, que estão crescendo com o Senhor Jesus.